E aí, tudo bem? Você comprou um imóvel e não conseguiu transferir para o seu nome. Pagou, tem todos os recibos, a comprovação que você quitou e mesmo assim não conseguiu transferir. Ou o proprietário sumiu, morreu, aconteceu alguma coisa. Como que você pode resolver isso? Ter a paz, né? Regularizar juridicamente, ter as possibilidades de se vender, poder financiar, ter ali uma segurança jurídica. Eu sou o Dr. Júlio Araújo, especialista em direito civil, direito do trabalho, sou aqui do canal Só Uma Dúvida e hoje quero falar com vocês a respeito de regularização de imóvel, especificamente a adjudicação extrajudicial. Tá? A diferença dessa transferência para o seu nome de um imóvel que você pagou, pode ser casa, apartamento, para uso capião. Mas eu vou falar das etapas, assim você sabe a documentação, vai saber se realmente você é elegível para essa situação, tá bom? Então vai ser prático, rápido, tá? Então, em primeiro lugar, o problema real, você comprou, pagou, mas o imóvel não está lá no seu nome, o vendedor sumiu, então o imóvel só com isso vai valer 30% a menos. Então já é algo que... E aí nós tivemos aqui uma mudança na lei, tá? Ela está mais prática. Por quê? Quando não envolve litígio, o que a lei 14.382 e o CNJ, né, 149 de 2023, eles tentaram simplificar. Afinal, sempre que levamos para o judiciário é bem mais lento, o processo é moroso, então é importante a gente dar maior celeridade, ou seja, uma rapidez, né? Então, nesse caso, a pergunta que é essencial, você tem contrato escrito? Então, se você tem contratos, recibos, é uma adjudicação. Você pode ir lá no cartório e fazer essa transferência, seguindo, óbvio, as etapas que eu vou passar para vocês. Se não, aí é o uso capião. É outro processo que pode ser em cartório também, viu? Que é o que a gente chama do processo extrajudicial. E como que é essa adjudicação compulsória? Então, você faz, né, exige a transferência do imóvel. Ou seja, você tem um contrato, o imóvel foi pago, o vendedor não transferiu, é como você obriga ali, você tem todos os requisitos para fazer isso de forma compulsória, né? E desde que siga ali as etapas. Então, quando é possível, contrato válido, prova de pagamento, inadimplemento do vendedor, esse inadimplemento é quando ele não cumpre com a obrigação de transferir, e aí é que tem que ser analisado o contrato se tem direito de arrependimento vigente. O que é esse direito de arrependimento? Tem uma cláusula no contrato que até 2 anos, até 5 anos, ele tem o direito de se arrepender, devolver o dinheiro e reaver o imóvel. É um pouco, né? Mas tem uma cláusula padrão, às vezes em muitos contratos tem, e aí precisa ver isso. Se tiver, precisa aguardar esse período para depois entrar com a adjudicação no cartório. Prova de pagamento. Isso é importantíssimo nesse processo. É o Pix, TED, extratos bancários, recibos, declaração de R, mensagem de confirmação de quitação ali com o proprietário anterior. Isso é muito importante porque dentro desse processo, o cartório ele precisa seguir rigorosamente as orientações do CNJ, da lei. Então, ele não pode sair, ele não tem autonomia igual do juiz. É um processo mais rápido, mas ele é bem rigoroso. Então, por isso, quando os meus clientes vêm, eu quero fazer uma adjudicação, não consegui, vamos lá, primeiro avaliar se é uma situação realmente de adjudicação ou de uso capião. E por quê? Aí você vai entender aqui com quem pode pedir. Então, comprador, óbvio, cessionário, né, quando é o contrato de gaveta, os herdeiros, muitos têm dúvida em relação a isso, e o vendedor, no caso de for o inverso, ele vendeu o imóvel e o comprador não transferiu para o nome dele, seja lá por algum motivo, então existe a adjudicação inversa. E se o vendedor não responder? O cartório ele tem um prazo legal para notificar, e aí o silêncio por 15 dias pode valer como concordância. Então é automático, vai ter ali o procedimento, achou o endereço, é por edital, tem todo o procedimento para trazer toda a segurança jurídica nesse processo. Quando não é adjudicação? Quando você não tem contrato, não tem a prova de pagamento,
A cadeia de cessões foi quebrada. O que é essa cadeia de cessões? O primeiro proprietário A vendeu para o B, que vendeu para o C, mas o C não tem prova que ele pagou, que ele quitou, nada, só que ele comprou e ele vendeu para você. Isso é a cadeia de cessão quebrada. Então, as cessões ali foram quebradas. E aí, vai ser o caso de uso capião, tá? A adjudicação precisa de contrato e paga ITBI. Essas são a diferença básica. O uso capião, ele não precisa de contrato, tá? Ele não paga ITBI. O uso capião exige planta e engenheiro. Então, de um lado você vai ter o custo do ITBI, do outro você vai ter o custo da planta e engenheiro, no caso do uso capião, tá? Documentos para você organizar. Então, vamos lá. O que eu oriento os meus clientes? Contrato original, comprovantes de pagamento, RG, CPF, certidão de casamento. Então, o RG e o CPF tem a certidão de casamento, vai ser de ambos. A matrícula atualizada. Terá outras certidões, tá? Que vão ser expedidas, certidão federal, isso é orientado. Mas esses são os documentos padrões que você precisa. Os custos envolvidos, a ata notarial, custo do registro, as custas, do registro, ITBI, né? Que vai ser de cada estado, ali tem um percentual, e os honorários advocatícios, tá? Mitos que atrasam, né? Não precisa de CND do vendedor. O que é CND? É certidão negativa de débitos, tá? Isso não precisa. E no caso de condomínio de casa, condomínio de apartamentos, não precisa quitação prévia de condomínio. Você está lá endividado, isso não vai entrar na adjudicação. É óbvio que ninguém vai fazer uma adjudicação e depois perder o imóvel, né? Então, com certeza, como você vai escolher o advogado, aí perguntar, obviamente, se ele é da área civil, imobiliária, se ele já fez a adjudicação, se conhece provimento 149, óbvio que você não vai perguntar isso, e se ele analisa se o caso é de uso capião ou não, porque não adianta, você fechou ali o contrato esperando uma coisa, antes de analisar os comprovantes que você tem, toda a documentação, lá no meio da ação, chega lá o cartório, avisa, isso aqui não é adjudicação, isso aqui é uso capião, ele não tem documento X, tá? Então, esse é o passo a passo, análise de viabilidade, ata notarial, protocolo no registro, notificação, até aqui não está ainda feito, registro no seu nome, tá? Então, é importante, esse registro aqui, no seu nome, antes aqui, nesse intervalo aqui, geralmente você tem que pagar o ITBI. Então, já é interessante, já vamos levantar todo o custo, né? O custo que você vai ter antes de você começar todo esse processo para não atrasar lá na frente, tá? E que erros que você não pode cometer? Não guardar comprovantes, achar que contrato transfere propriedade e esperar o vendedor resolver sozinho. O vendedor não vai resolver. Se ele não resolveu em X anos, não é de uma hora para outra que ele vai resolver, tá? E o resultado final é o nome na matrícula, imóvel valorizado, a sua segurança jurídica. E quando que você vai fazer o uso capião? Quando você tem a posse prolongada, e aí cada tipo, por exemplo, o uso capião urbano são 5 anos, ali imóveis por menos de 250 metros quadrados, não pode ser de uso comercial. Então, isso é importante para você entender. Aí, você não consegue provar o pagamento, tá? Então, nesse caso, é o uso capião. Regularizar, obviamente, é proteger o seu patrimônio, né? E quanto que você perde, né, sem regularizar? Então, cada caso, geralmente, é a média de 30%, 40%, tá? Então, você ter a estratégia correta evita o tempo, né? Porque aí você acaba no judiciário. Você pode fazer o uso capião extrajudicial também, mas também depende aí de alguns requisitos, tá? Porque é aquilo, foi para o cartório, precisa estar tudo certinho. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar o meu site aí na descrição. Todas as informações, eu falo daqui do estado de São Paulo. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Isso aqui é um material que você também tem um advogado, você já
tem ali um advogado em mente, você pode ir lá já mais preparado, tá bom? Aproveita, dá um like, comenta aqui o que você achou, qual dúvida você tem. Se inscreva no canal, aqui nós falamos de direito, assuntos diversos, tá? Ou só uma dúvida, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais!